Salve, salve família vascaína, começando mais um conteúdo de Vasco aqui no nosso canal, depois dessa vergonha que o Vascão nos fez passar em Uberlândia. E claro, também, né, não é muito desculpa, mas mais uma arbitragem tenebrosa, né, protagonizada pelos árbitros da senhora Federação Carioca, um campeonato que, se não fosse essa vaguinha na Copa do Brasil, meu amigo, eu colocaria era até sub-20, viu? Mas vamos dar uma atualizada em tudo, tabela do Carioca, já projetar o clássico deste domingo e muito mais. Vamos ver também a vergonha da Ferj, né? Bora falar de Vasco. Deixa o like, hein? Esqueci de pedir o like, não esquece de deixar o like. Bom, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu venceu o Vasco 2-0 em Uberlândia e o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa no Mangueirão por 2-0. Com os resultados, o Vasco despencou para a sexta posição no Campeonato Carioca com 8 pontos. O G4 é formado por Fluminense, Botafogo, Nova Iguaçu e Boa Vista, e tem o Flamengo ainda também na frente do Vasco. Tem ainda a rodada no dia de hoje, Madureira e Boa Vista às 3h30, Volta Redonda e Audax às 7 da noite e Fluminense e Bangu às 9h30. Próximo jogo do Vasco é neste domingo, 7 da noite, contra o Flamengo no Maracanã. Esse jogo terá transmissão ao vivo no YouTube pela Cazé TV e na TV pelo Sport TV/Premier e também no SBT. Bom, eu fui ouvir a entrevista do Emiliano na Vasco TV e essas coletivas quando são fora de São Januário, como não tem a estrutura da Vasco TV, ela acaba ficando prejudicada e o áudio muito ruim. Então eu separei aqui o principal ponto, ele pedindo desculpas ao torcedor, porque ele não merece isso. Venho aqui botar a cara, mas é um jogo que deu tudo errado. Temos que continuar trabalhando e melhorando, disse Emiliano Dias. O aproveitamento de Ramon e de seu filho, agora com 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, saldo de gols zerado, 4-4, e aproveitamento também 44,4%, um aproveitamento ruim, né? Um aproveitamento que a gente não esperava, principalmente num campeonato carioca. Mas nós temos que falar disso aqui. Eu separei só esse lance do Rossi, porque para mim foi o mais emblemático. Eu confesso que lá da arquibancada a gente não tem muito essas impressões, né? A gente viu que foi uma falta dura, mas eu não percebi que foi esse grau aqui de violência. Reparem que se o Rossi não consegue tirar a perna dele, poderia ter acontecido uma tragédia. De ter quebrado perna, de ter... Enfim, aqui, né? Muito claro que é um lance de expulsão. Pra mim, nem precisa de VAR. Se é o juiz, eu tô lá a poucos metros do lance e vejo isso aqui, eu dou o vermelho, mas é na hora, sem titubear, né? Infelizmente, o VAR é só a partir da sexta rodada, né, no Jogo dos Grandes, senão a gente já poderia estar com, né, outra pontuação. A gente lembra que contra o Bangu tivemos problemas e agora também contra o Nova Iguaçu. E aí a Ferj, né, minutos depois que o jogo acabou, por verificar falhas gritantes na parte disciplinar da arbitragem de Nova Iguaçu e Vasco, completamente em desacordo com as instruções do departamento de árbitros e fora do padrão de excelência estabelecido como regra pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o departamento de arbitragem decide pelo afastamento do juiz João Marcos Gonçalves Fernandes da relação de árbitros do Campeonato Carioca 2024. É o segundo, né, Ferj? É o segundo árbitro afastado, coincidência, né? O segundo em jogos do Vasco. Será que tem alguma coisa a ver com o Vasco não poder ficar nas primeiras colocações, jogar semifinal e final como mandante? Porque aí os amiguinhos da Ferj não vão poder transmitir os jogos, né? Afinal, a Ferj, né, fechou uma coisa, todos os times, Flamengo, Fluminense, fecharam uma coisa na transmissão e o Vasco fechou outra. Então, pode ser um estranho no ninho
no ninho de cobras, né? Que é essa Ferg, que é uma que eu disse lá no Twitter, uma piada lucrativa pros bolsos deles, mas uma piada. E eu espero que um dia esse campeonato acabe. Espero que a CBF repense essa questão das vagas, né? Porque se assim for, meu amigo, o Campeonato Carioca vai acabar. E vários outros estaduais vão acabar também. Talvez só o Paulista fique. Pode escrever o que eu tô falando. Mas tem que tirar essas vagas da Copa do Brasil. Senão, nunca vai acontecer. Lamentável. Eu falei contra o Bangu. Espero que tenha sido o último jogo. Vou falar contra o Nova Iguaçu. Espero que tenha sido o último jogo. Será que eu vou falar contra o Flamengo também? Lamentável, viu? Aqui no bolão do nosso canal, Bruno Alves de Souza, que eu vou cobrar lá no grupo de Zap, apostou na vitória do Nova Iguaçu e cravou. Tá lá. 8 pontos pro homem e liderança isolada. Obviamente, todos os outros vascaínos apostaram na vitória do Vasco e ninguém pontuou. Brincadeira, viu, Brunão? Brincadeira, parabéns aí pela liderança. O primeiro colocado leva uma camisa oficial de jogo do Vasco, o segundo leva R$100 no Pix. Você que é membro do canal, tá perdendo tempo, clica aí no link que tá na descrição do vídeo, escrito aí membros, bolão, alguma coisa assim. Entra que você vai achar o site do bolão, tá? Se cadastra lá, é rapidinho. Você que não é membro, quer se tornar membro para participar do bolão? R$1,99 por mês, o plano mais barato. Clique aí embaixo no botão Seja Membro e saiba mais. E agora é o seguinte, ficou pro clássico contra o Flamengo o Vasco recuperar a sua imagem perante o torcedor. Imagem que vinha bem lá no Uruguai, vinha bem nos jogos do Carioca com a molecada, ninguém reclamando muito, todo mundo entendendo a situação, mas aí vem o jogo contra o Bangu e leva a nossa expectativa lá para baixo, apesar que teve toda a arbitragem, né, escandalosa. Vem o jogo contra o Nova Iguaçu, de novo a gente se decepciona mais. Teve também a arbitragem, mas não é desculpa, né? Quando a arbitragem é tão grotesca assim, a gente tem que falar, né? Não tem como também. Mas o Vasco, ele tem, agora que eu vi que tava torto aqui, tem a obrigação de passar dessas equipes menores. O Nova Iguaçu deu pra ver que fisicamente tá acima do Vasco, né? Essas equipes vêm trabalhando há mais tempo. É outra coisa que o Vasco tem que evoluir muito já no Campeonato Carioca, para daqui a pouco entrar no Brasileirão bem fisicamente, né? Brasileirão a gente sabe que é pancada. Então, se não tá dando conta de correr atrás de equipe do Carioca, é porque o preparo físico tá deixando muito a desejar. Bom, família, agradecer mais uma vez a sua audiência. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. E até lá.